No século XVIII vai surgir um novo tipo de capitalismo, né, que é o industrial, onde a burguesia começa a ganhar força, não só força econômica, mas a burguesia também procurar foi boa, né? Mas onde a Errou! burguesia também procura avançar, tá? Nas questões políticas, e vai ter o surgimento aí do liberalismo, né? Que é a doutrina do liberalismo. O liberalismo, inicialmente, gente, ele surge para diminuir a atuação do poder dos reis. Os reis eram o Estado, tá? A monarquia era o Estado, eles representavam o Estado. Então a burguesia ela vê nas monarquias, tá? Na figura dos reis, uma pedra no sapato para que eles pudessem avançar, continuar avançando, né? Não só economicamente, mas também politicamente. E é nesse contexto que começam a acontecer as revoluções na Europa e as monarquias começam a ser derrubadas. Tá? E o capitalismo industrial, é claro que ele vai ser marcado totalmente pela doutrina liberal, e ele vai ter ali a chamada mão invisível do mercado, onde ele vai pegar a concorrência, né? Onde o Estado ele vai sendo retirado dessa concorrência, e segundo a ideologia liberal, vai existir uma competitividade econômica entre as empresas ali do setor privado, e como a gente já falou ali no último tópico ali, né, já falamos anteriormente, ele buscava a não intervenção do Estado, que nesse caso aí o Estado era representado pelas monarquias europeias na figura do rei. Show? É o keynesianismo. O keynesianismo, gente, ele vai surgir como uma proposta de tentar tirar os países mundialmente de suas crises. Que países são esses? No caso dos Estados Unidos, né? Aí a gente já está falando do século XX, né? Grande parte das monarquias do mundo, vamos botar aí 99% das monarquias do mundo já desapareceram, né? Foram derrubadas pelos processos revolucionários que vão acontecendo. E os Estados Unidos ele entra numa grande crise chamada crise de 29, tá? E acaba surgindo essa ideia aí, essa ideologia chamada keynesianismo, que visa uma maior intervenção do Estado. Segundo o keynesianismo, só o Estado poderia alavancar o desenvolvimento econômico novamente de um país. Então, o keynesianismo assim, é o capitalismo recorrer ao Estado para que ele possa se alavancar de novo. Ah, mas o keynesianismo tem como ser sempre? Não. A ideia é que, assim, se algum governante quiser tentar fazer com que as práticas keynesianas, né, perpetuem no seu país por muito tempo, que é um chamado capitalismo de Estado, ele pode tentar. Mas depois que esse país se reestruturar economicamente, ele vai ter sérios problemas com a elite do seu país, né, a burguesia do seu país, que ela vai começar ali a querer com que o Estado diminua sua atuação para que eles possam ali pregar o que eles chamam de livre concorrência e voltar a lucrar, né? Então, o keynesianismo é uma ideologia de socorro, que em casos de crise, e segundo a ideologia keynesiana, somente o Estado pode alavancar novamente o processo econômico e o crescimento desse país aí, tá? E ela vai ser difundida muito na década de 20, né, principalmente a partir de 1929, nos Estados Unidos, com um programa de governo lá que eles criaram chamado New Deal, tá? E automaticamente, gente, como o Estado vai ter uma maior atuação, os gastos públicos irão aumentar também, tá? O que é o neoliberalismo, gente? Eu costumo dizer que para você entender o neoliberalismo, você tem que entender primeiro o que é liberalismo, tá? Você entendendo ali o que é o liberalismo, você automaticamente vai começar a entender o que é o neoliberalismo. Aquela palavra ali, neo, né, vem do latim, quer dizer novo, então é o novo liberalismo. Enquanto o liberalismo, gente, ele surge lá no século XVIII para diminuir a atuação do Estado na figura dos reis, a doutrina neoliberal ela surge, né, nesse contexto de Guerra Fria, tá? Evitando com que os estados dos países, aí, no contexto da Guerra Fria, se desenvolvam e automaticamente acabem se aproximando da União Soviética, né? Porque o sistema socialista ele tem como base o fim da propriedade privada e a estatização total da economia.
Então, o sistema neoliberal, pregando ali os seus sistemas de privatização, ou seja, vendendo as indústrias do Estado para a iniciativa privada, você diminuiria não só o avanço, né, estatal daquele país, mas como você também evitaria com que aquele país ali viesse, né, a se aproximar futuramente da União Soviética, que era um país socialista, tá? E, assim, o neoliberalismo ele vai ser marcado totalmente pela evolução tecnológica, estando ali junto do capitalismo informacional, tá? A globalização, tá tranquilo? Ele vai ter uma política de Estado mínimo. Assim, a política de Estado mínimo, gente, é bem menor mesmo, eu diria Estado micro, né? Se você comparar com o liberalismo, por quê? O liberalismo ele prega o bem-estar social, né? O que é o bem-estar social? O Estado ofereceria ali a educação, a saúde, a segurança. Já a política neoliberal, ela visa atacar também o estado de bem-estar social. Então é muito comum você ver nos países que vão adotar o neoliberalismo também defender a privatização, a terceirização do sistema de segurança, do sistema de saúde, tá? Que é o chamado sistema educacional, né? Que lá no liberalismo nós chamávamos de bem-estar social, ou seja, no neoliberalismo não só o Estado não só vai sair da competitividade econômica com suas indústrias estatais, mas também começará a ser diminuído a atuação do bem-estar social, né? Então, assim, esse estado mínimo defendido pelo neoliberalismo, eu chamo particularmente de estado micro, tá? Então, são essas questões aí. E como eu já falei anteriormente, né, essa política de estado micro, de estado mínimo, né, da política neoliberal, ela vai acabar abrindo, né, dando passagem aí para as privatizações, que nada mais é do que a venda das estatais daqueles países que forem instalar esse modelo. Tá ok? E esse sistema, gente, ele vai ser altamente difundido, tá? Por Ronald Reagan, na época presidente dos Estados Unidos, e pela Margaret Thatcher, que na época era a primeira-ministra aí, do Reino Unido, ou Grã-Bretanha, como você queira chamar. Show? As ideias do neoliberalismo, elas vão estar muito presentes aqui na América em algo que foi chamado de Consenso de Washington. Tá? O que era o Consenso de Washington? Era recomendações, tá, que os países tinham que seguir, e segundo essas recomendações do Consenso de Washington, esses países chegariam ao desenvolvimento e, com isso, ampliariam as ideias neoliberais. Tá? Dentre as recomendações sugeridas pelo Consenso de Washington, tá as seguintes ali, ó, nas bolinhas ali, ó. Abertura do mercado, facilitando a entrada e a saída de capitais, importações e exportações. Os países eles tinham que fazer reforma tributária no sistema de arrecadação dos impostos, objetivando que as empresas diminuíssem seus custos e ficassem mais competitivas. Privatização das empresas e dos serviços estatais, enxugando os gastos do Estado e tornando sua participação mínima na economia. Tá? Ajuste fiscal por meio de reformas trabalhistas e previdenciárias para reduzir a dívida pública. Ou seja, gente, você vê que as ideias do Consenso de Washington visa diretamente a atingir, tá, a diminuição do Estado na competitividade econômica. Tá? Ou seja, com isso, você diminuiria também qualquer probabilidade desses países aí de se aproximarem da União Soviética. Tá? E abriria a economia desses países para a entrada do capital privado estrangeiro, que no caso aí, né, inicialmente, seria dos Estados Unidos e do Reino Unido. Tá? Muito se discute com essa ideia de que as ideias neoliberais elas acabaram acentuando mais a pobreza nos países da América Latina, principalmente, né, que acabaram instalando aí de forma inicial. Tá? Por quê? Porque se você pensar, gente, muitos países da América Latina e outros também do mundo aí que vão adotar, eles têm um sistema de distribuição de renda muito ruim, tá? E se você privatiza todo o processo
né, não só o bem-estar social, mas todo o processo econômico, você vai obrigar essa população a comprar, né, cada vez mais com você, com o Estado, ou seja, o Estado vai sair daquela questão ali do assistencialismo, né? E como a distribuição de renda e o dinheiro que muitas pessoas desses países vivem mensalmente é muito baixo, a população ela acaba tirando dinheiro, principalmente da sua alimentação, para conseguir ter outros meios que antes eram oferecidos pelo Estado e não mais. Ou seja, debate-se muito na questão dos avanços das ideias neoliberais, que muito pelo contrário do que eles pregavam, que iria levar os países que adotaram o desenvolvimento econômico e tal, que as ideias neoliberais nada mais foram feitas que para facilitar a entrada nesses países aí das empresas privadas estrangeiras, no caso inicialmente Estados Unidos e Reino Unido, tá? E acabou acentuando a desigualdade social. Então, gente, agradecer vocês aí, dar uma boa semana para vocês, uma ótima semana para vocês, e eu os espero num próximo vídeo. Valeu? Abração a todos aí, galera. Até a próxima.